Volume 06, Capítulo 09, Capítulo 158. O que um homem rico pode fazer? De volta ao 7º piso de Nihonium, aquele que proíbe magia, coloquei tudo de mim na captura de monstros, como sempre, apesar da tempestade perpétua. Como não pude usar minha magia de farmagem suprema, resolvi aprimorar minha técnica de luta aqui. Hoje, pratiquei contra-ataques. O único lugar onde pude fazer isso sem interrupção foi aqui em Nihonium, onde ninguém mais vem. Eu não ataquei as múmias vestidas de relâmpagos primeiro, eu as esperei. Quando elas se aproximavam e atacavam, eu desviava no último momento possível e as acertava com um contra-ataque cruzado. Rapidamente, com o mínimo de movimento necessário, sincronizando meus contra-ataques perfeitamente com os ataques das múmias. Eu os eliminei e consegui meus drops de sementes. Isso foi bom. Esperando por ataques, desviando por um triz e atacando um contra-ataque com o timing perfeito. Eu só conseguia fazer isso com eficiência máxima por um instante estreito, talvez um décimo de segundo. Quando consegui fazer isso, senti prazer percorrer todo o meu corpo. Continuei contra-atacando, esperando sentir aquela satisfação inesperada novamente. Focando, esperando por ataques, cronometrando perfeitamente os contra-ataques. Eliminei uma múmia e outra semente dropou. Um pouco cedo demais. Não foi tão satisfatório quanto o último. Ajustei o tempo da minha memória muscular. Fiz a mesma coisa com a próxima múmia. Dessa vez, eu estava muito atrasado, permitindo que o ataque da múmia me arranhasse. Repeti esses contra-ataques várias e várias vezes. Era mais difícil do que o que eu tinha feito até aquele ponto, mas isso só intensificou o prazer quando acertei um contra-ataque perfeito. Enquanto eu praticava meus contra-ataques, minha estatística de força de vontade subiu de D para C, por conta própria. À tarde, fui para o primeiro piso de Telurium, pronto e ansioso para ganhar dinheiro. Era a mesma masmorra que eu conhecia, cheia de slimes e brotos de feijão voando por aí, mas havia algo em comum nela. Era alto. Segui o barulho até encontrar um único prédio. À primeira vista, era uma estrutura de 90 metros quadrados que não estava lá ontem. Como Telurium era como um túnel subterrâneo, fazia o prédio de um andar parecer ainda mais deslocado. Aventureiros se reuniram em frente a ela em uma comoção. Oh, que é isso? Ouvi dizer que é uma sala de descanso. Uma sala de descanso? Inclinei a cabeça e olhei para o aventureiro ao meu lado. Eu não sabia o nome dele, mas o via em Telurium com frequência, então éramos conhecidos em comum. Aparentemente, o novo chefe da Associação de Masmorras tem tudo. Eles dizem que seu HP e MP se recuperam mais rápido do que o normal naquele prédio. Então é como uma pousada. Dentro de uma masmorra? Isso seria conveniente se fosse verdade. Mas por que foi construído aqui? Eu sinto que isso não é tão necessário no primeiro piso de Telurium. E eu não quis dizer só para mim. Este andar não tinha nada além de slimes, os mais fracos dos fracos. Eu não conseguia imaginar que alguém precisaria de uma unidade de recuperação em um andar só com slimes. Não, ouvi dizer que elas estão em todos os andares agora, disse ele. Eles as fizeram em todos os andares de todas as masmorras de ciclo, exceto em Nihonium, claro. Eles fizeram? Claro que sim, o homem assentiu. Uau, uau. Isso é loucura. O mestre de todo o dinheiro do mundo é realmente assustador, pensei comigo mesmo. Bem na hora, Cell emergiu do prédio. Ele estava acompanhado de uma empregada cujos olhos estavam escondidos atrás da franja. Cell deu uma rápida olhada ao redor para os aventureiros e falou como se estivesse dando um discurso. Escutem bem, gente comum. Esta é uma instalação de recuperação que pode ser usada por qualquer aventureiro. Os aventureiros clamaram mais. Façam bom uso dela, gente comum, e se esforcem para dropar a produção como nunca antes. Alguns aventureiros franziram as sobrancelhas com o uso constante da frase gente comum, mas a maioria deles aceitou alegremente a nova sala de descanso. E podemos usá-la de graça.
Não é uma armadilha ou algo assim, é? Alguém perguntou. Não. Com a habilidade de se recuperar em masmorras, a eficiência aumentará. Com o aumento da eficiência, vem o aumento da receita tributária. É natural que a Associação de Masmorras tome as medidas que puder para aumentar a receita. Algumas pessoas ficaram desconfiadas, mas os aventureiros veteranos entre nós estavam mais propensos a aceitar. Uau! Mas isso é incrível! Eu não sabia o custo exato, mas construir uma estalagem em uma masmorra deve ter custado muito dinheiro. Fazer isso em todos os andares em apenas uma noite? Pessoas ricas são loucas. Oh! Se não é o Sr. Sato aí! Cell me encontrou e veio com um grande sorriso. A empregada voltou para a pousada. Ela devia ser funcionária da pousada, e não sua subordinada direta. Você realmente veio. Estou muito feliz. Bem, eu estava apenas passando. Incrível, porém, que você tenha feito algo assim. É uma medida para melhorar a produtividade. Estou apenas fazendo a coisa óbvia, nada mais. Ele não estava se gabando, mas também não era modesto. Ele disse isso naturalmente, e o olhar em seu rosto disse que ele realmente quis dizer que era a coisa óbvia a fazer. Que cara incrível! Ah, certo. Sr. Sato, tem algo que eu gostaria que você tivesse. Eu? Sim, espere só um momento. Cell vasculhou os bolsos. Esperei, imaginando que ele estava prestes a me dar. Ah, ele engasgou quando um boneco caiu do bolso e caiu no chão. Era eu, o que já era ruim o suficiente, mas a pose era a contraposição que eu estava praticando esta manhã. Pior, eu tinha começado a fazer isso só esta manhã. Perseguidor. Desculpe-me. É isso que eu gostaria que você tivesse. Perfeitamente composto apesar disso, ele colocou a figura de volta no bolso e tirou uma etiqueta. Era apenas uma etiqueta de madeira em branco e de aparência comum. Aceitei, verifiquei à frente o verso e perguntei a Cell. O que é isso? É um comunicador. Comunicador. Certo. Use isso em masmorras. Quando ele começou a falar, a etiqueta de madeira acendeu. Conforme isso acontecia, símbolos começaram a aparecer onde antes ela estava em branco. O texto exibido dizia: Selenium quarto piso. O quarto piso de Selenium. Do que se trata? Tivemos sorte que apareceu em um momento tão conveniente. A verdade é que eu não tinha apenas essas salas de descanso montadas, eu também coloquei detectores de mestre de masmorra em cada masmorra em ciclo. Detectores de mestres de masmorras? De fato. Como você sabe, outros monstros não podem aparecer enquanto os mestres de masmorra estão fora. Se deixados sozinhos por muito tempo, eles podem até mudar a biologia de uma masmorra. Certo. Os mestres de masmorras eram um problema para os aventureiros e para a associação de masmorras, não, para a cidade inteira. Como tal, devemos eliminá-los rapidamente quando eles aparecerem. E isto existe para esse propósito. Entendo. Então, quando um mestre de masmorra aparecer, isso nos informa onde ele está. De fato. Eu gostaria que todos os aventureiros mais fortes tivessem um, então naturalmente, Sr. Sato, você seria a primeira escolha. Cell parecia sério. Se esse era o caso, então eu não tinha razão alguma para recusar. Entendi. Vou pegar. E vou derrotar aquele mestre de masmorra agora. Eu agradeço, disse Cell, olhando para mim com olhos fortes. Fiquei preocupado com o que aconteceria quando ele deixasse Clint de lado para ser o novo chefe da Associação de Masmorras, mas ele estava levando isso surpreendentemente a sério. Fui até o quarto piso de Selenium pela sala do portal e disparei repetição no mestre de masmorra bicórnio, eliminando-o instantaneamente. Deixá-lo vivo pararia toda a produção dentro da masmorra, então não me incomodei em pensar em praticar, apenas o eliminei. Então, voltei para o primeiro piso de Telurium para relatar que o havia derrotado. Cell não estava lá.
Quando perguntei às pessoas, elas disseram que ele tinha descido para o segundo piso. Desci e descobri que ele tinha acabado de inspecionar a pousada naquele andar. Ele saiu de lá seguido por uma empregada, vestida exatamente igual à última, com o mesmo penteado cobrindo os olhos. Como da última vez, ele fez um discurso sobre a pousada e fez o melhor que pôde para animar os aventureiros. Esperei que ele terminasse e me aproximei. Oh, Sr. Sato! Eu eliminei o mestre da masmorra. Sim, estou bem ciente. Bem feito, como sempre. Você sabia? Ah, você sabia por que você tem algo assim? Olhei para a etiqueta de madeira que ele tinha me dado. Agora que eu tinha eliminado o mestre da masmorra, ela voltou a ser uma etiqueta de madeira simples e chata. Já que Cell as tinha feito, eu esperaria que ele tivesse uma para si. Você conseguiu, Sr. Sato. Permita-me agradecer mais uma vez. Cell curvou a cabeça para mim. Ainda estou surpreso com o quão a sério ele leva seu trabalho, pensei comigo mesmo. Plonk! Um boneco caiu do seu bolso. Era um novo boneco. Um de mim estendendo minha mão e conjurando repetição. Era literalmente o de meros momentos atrás. Opa, isso não pode acontecer, ele murmurou. Perseguidor, gritei, sentindo uma ponta de terror real.